Deus tem dado algumas inspirações e nós, como pregadores, simplesmente a gente segue a direção do Espírito, a direção de Deus, naquilo que Deus traz a inspiração. Muitas vezes não entendemos os motivos, os porquês. Deus é quem sabe, né? Aquilo que Ele quer falar através de nós, do nosso ministério, da minha pessoa, para alcançar a quem Ele deseja. Eu tenho tido algumas inspirações, né, de tomar algumas mensagens do irmão Brana, e eu gostei muito desse tema da qual vamos falar hoje, que foi uma das primeiras mensagens do irmão Brana, né? Então ele chorou. Então ele chorou. Lá no Hades, na tradução da Bíblia ali nos Estados Unidos, do irmão Brana, aqui, né? Você vê ali, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. E o irmão Brana pregou essa mensagem no meio dos pentecostais. Né? O irmão Brana sempre gostava de usar ali 3 palavras para trazer uma mensagem. E quando ele foi chamado no púlpito, lá entre os pentecostais, ele como um pregador batista, frio e formal, no meio de um povo pentecostal que pegava fogo e pulava e gritava, falava em línguas, interpretava e curava enfermos, expulsava demônios. E quando o irmão Brana foi chamado ali para trazer uma mensagem, então veio ali Lucas 16, e ele então usou esse título, Então ele chorou. Né? Então Deus tem dado algumas inspirações, né, para falarmos um pouquinho sobre este tema também, da mesma forma como Deus também tem dado inspiração, qualquer dia desses, Deus nos permitindo, eu gostaria de fazer uma mensagem também, baseado numa das primeiras mensagens do pastor Osmar, né? O Vale de Ossos Secos. Eu acho que vai muito bem para os nossos dias agora, né? Ainda que nós não temos a mensagem, mas ele já deixou cair algumas coisinhas e algumas pregações, quando ele citou esta mensagem, que quando ele foi no púlpito, acho que na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Na cruzada, é isto, né? E a sua primeira mensagem que ele pregou como um pastor foi o Vale dos Ossos Secos, né? Então, qualquer dia desses, Deus permitindo, assim como também hoje estamos falando sobre uma das primeiras mensagens que o irmão Brana, ainda jovem, um pregador jovem, né? Que Deus usa homens jovens, né? Quando Deus levantou o irmão Brana para ser um pastor, ele era um jovem, ele não era um ancião, né? Mas ele era um jovem que ficava até a meia-noite pregando na rua, no outro dia levantava cedo e ia trabalhar, e de tarde pregando de novo na rua, fazendo evangelismo. Então, Deus usou um jovem chamado William Marion Brana. Amém? Isso é uma verdade, meus irmãos. As pessoas parecem que não têm luz, né? E elas querem arrumar motivos para trazer qualquer difamação sobre nós, da nossa idade, né? Como já falamos antes, que as pessoas parecem que me julgam como que eu tenha 20 anos, né? E elas não sabem que só de mensagem, na mensagem, ao lado do pastor Osmar, eu tenho 26 anos de ministério junto com o pastor Osmar. Desde 97, 98, quando eu criei na mensagem do profeta. Então, neste ministério aqui em Franca, obediente, fiel, submisso ao lado do pastor Osmar, né? Eu tenho mais tempo de experiência do que qualquer pastor que tem hoje na terceira etapa. Eu posso ser novo no ministério, como um pastor, porque Deus me levantou agora. Deus não precisava de mim antes. Certo, meus irmãos? Deus precisava de mim ao lado do meu pastor.
Porque o próprio irmão Brana pregou, fique ao lado do seu pastor. E enquanto o meu pastor precisou de mim, eu estava ao lado do meu pastor, pastor Osmar. Né? Ainda que muitas vezes ele queria me mandar para a África. Né? Mas sabemos que Deus tem nos abençoado. E Deus usou o profeta, né? Jovem, ele com as suas calças listradas, né? Subindo num púlpito pentecostal, ele como um pregador formal, né? Um batista tinha que subir no púlpito, tinha que ter o traje de pregador, né? Um terno, tá ali, adequado, à frente, à vista. E o irmão Brana foi naquele encontro lá pentecostal, e o irmão Brana estava com suas calças listradas. E quando ele foi chamado ali do púlpito para trazer a palavra naquela manhã, ele conta isso na mensagem, a história da minha vida. E então, gostaria de chamar o jovem pregador batista. Deus usa os jovens. Pastor Osmar, quando pregou o Vale dos Ossos Secos, pastor Osmar não era um pregador experiente, já de 60, 50, 70 anos, não. Pastor Osmar tinha o quê? 19? 19 anos, meu irmão, que começou o ministério, que Deus levantou o pastor Osmar para o ministério com 19 anos. Deus levantou Davi, o menino. Deus levantou Josué, o moço. Você vai ver na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo. O irmão Brana falou que Josué era um jovem guerreiro. Irmãos, nós podemos decorrer por toda a Bíblia. Querem caçar motivos e isso e aquilo, mas eles se contradizem. As pessoas se contradizem. Por quê? Porque estão cegadas, meus irmãos. Certo? Elas querem caçar motivos para me tirar do púlpito, para me tirar do ministério, para me desaprovar, certo? Mas, qualquer dia desses, podemos pegar a Bíblia, qualquer dia desses, podemos pegar a mensagem, e começarmos lá em Gênesis, que Deus, a primeira revelação que Deus trouxe a um jovem, chamado Abel, certo, meus irmãos? Primeira revelação, primeiro revelado, um jovem, não era um ancião, que levantou um altar, que levantou um ministério, que levantou um ofício ali, uma adoração a Deus, com revelação, era um jovem, certo? Você quer andar mais um pouquinho, meus irmãos? Eu não pensei em nada disso, mas você vai lá na Babilônia, os 3 jovens hebreus, certo, meus irmãos? Timóteo, jovem, ao lado de Paulo. Então, meus irmãos, nós temos que ter luz, temos que ter revelação, que as pessoas querem trazer reprovação, mas elas estão cegas, né? E elas contradizem com a própria Escritura, né? Aonde eles tomam e colocam lá os trechinhos, né? Que eles cortam do pastor Osmar, aonde eles pegam os trechinhos que o pastor Osmar fala, aonde Paulo ensina não levantar um pastor neófito. E a pessoa talvez nem sabe o que quer dizer neófito. A pessoa não tem nem curiosidade para descobrir o português. O que quer dizer a palavra neófito? Já julga, neófito é novo. Mas quer dizer novo no ministério, acabou de chegar no ministério. Entendeu? Não levantar nenhum pastor neófito, moço, que acabou de aceitar Jesus e já levantar ele como um pastor. Tem que dar tempo para ele ganhar, então, a sua experiência como cristão. Então nós temos que entender, meus irmãos, que Deus usa jovens, e Deus usou o irmão Brana aqui, quando ele pregou essa tremenda mensagem. Então ele chorou. Aquele jovem rico, que era um jovem também, mas ele morreu e ele foi para o Hades, ele foi para o inferno. E o irmão Brana diz aqui, meus irmãos, vamos entrar aqui na mensagem. Então ele chorou.
Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Mombrana diz aqui, se você rejeita o caminho de Deus, então só existe dois caminhos. Se você rejeita o caminho de Deus, o caminho da palavra, se você rejeita o caminho da palavra da hora, cada tempo, a palavra da hora é o caminho de Deus que leva ao céu. E rejeitar esse caminho, né, a pessoa, ela então anda para o caminho que leva ao inferno. Porque só existe dois caminhos. Ou a pessoa anda com Deus, ou ela anda com o diabo. E não sabe. Por isso, irmão Brana pregou a mensagem, e não sabeis. Porque a pessoa está andando para o inferno, num caminho de religião, e ela não sabe que ela não está andando no caminho de Deus. Ela pensa que está no caminho certo, mas está no caminho que vai para o inferno, que vai conduzir ela ao inferno. E isto é o perigo, porque a pessoa que anda nesse caminho é porque ela não é revelada. Porque o revelado, meus irmãos, ele vai andar no caminho da palavra da hora. Porque só tem dois caminhos. Por isso, meus irmãos, que em todo tempo, sempre tem os dois lados. As pessoas não gostam disso, que a gente entra nesses pormenores, mas os irmãos têm que entender desde lá do Gênesis, desde o céu, Deus e o diabo, Lúcifer e Miguel, né, que travou a batalha lá no céu, desceu para a terra, era Caim e Abel. Então sempre tem os dois lados, meus irmãos. Sempre tem os dois caminhos. E esses são paralelos, são próximos. Entendeu? Os dois vão falar de Deus, os dois vão falar de religião, os dois vão trazer a palavra, mas um é o caminho de Deus, e o outro é o caminho que leva ao inferno. Você vai ver no tempo de Jesus Cristo e os judeus, ali os fariseus, Anás e Caifás, né? O próprio Senhor Jesus falou que lá em Israel tinha religião verdadeira, que era o judaísmo. Então naquele tempo lá, tinha os dois caminhos. Só que o caminho que levava ao inferno era religioso. E o caminho que levava ao céu era Jesus. Então em todo o tempo que você vai ver, você vai chegar no hoje. Todo o tempo. Você vem durante as eras. Então você vai ver sempre os dois lados. Sempre os dois lados. Né? A igreja e a noiva. Você vai lá na casa de Abraão, Isaque e Ismael. Jacó e Esaú. Então sempre tem os dois lados. Em toda a Bíblia tem os dois lados. Porque só tem dois caminhos. E um lado vai te levar para o céu, o outro lado vai te levar para o inferno. Então a pessoa tem que saber disso. Para ela não pensar que ela está tomando o caminho correto, tomando o caminho pensando que é correto, e ela está andando nos caminhos da perdição. Porque ela está sendo enganada. E ela é enganada dos púlpitos. Através de mercenários que ensinam doutrinas erradas. Que não tem coragem de falar a verdade para a pessoa. Por quê? Porque elas são tomadas por um demônio que vem do inferno também. Pregadores são tomados por um espírito de mentira. Que vem lá do inferno. Certo, meus irmãos? E que ensina doutrinas erradas. Falando de Deus, falando do pastor Osmar, falando do irmão Brana. Então nós temos que ter ciência disso. Discernimento. Tá, o irmão Brana fala sobre isso, meus irmãos. Vamos voltar aqui. O irmão Brana fala aqui, ó. O caminho de Deus feito para nós, parágrafo 99. Se você rejeita o caminho de Deus, você tem que ir para o inferno. Não tem outro caminho. Se você rejeitar andar na presença de Deus,
Não tem jeito de você ir para outro lugar, porque não tem outro lugar. Ou é céu ou é inferno. A porta é estreita e a porta larga. O caminho apertado e o caminho fácil. Certo? E o caminho fácil leva à perdição. A porta larga leva à perdição. O Senhor Jesus nos ensinou: tomai o caminho apertado e a porta estreita, porque é que leva ao céu. É o caminho mais difícil, meus irmãos, porque sempre o caminho que leva ao céu é o caminho mais difícil. É o caminho que vai ser perseguido, que vai ser criticado, que vai ser zombado. Sempre foi assim. Só você ler a Bíblia. É só você ler a mensagem. É só você escutar o pastor Osmar. Você vai escutar o pastor Osmar falar isso em cada mensagem. Cada mensagem. Mostrando isso, meus irmãos. O pastor Osmar, antes de morrer, pregou. Que tremenda mensagem. Costa sangrenta, irmãos. Uma das mensagens mais poderosas que ele pregou foi Costa sangrenta. Porque fala de tudo ali. Fala de tudo. E o próprio pastor Osmar, nessa mensagem, vem e fala: existe um grupo misto no meio da terceira etapa. Entendeu? Existe um grupo verdadeiro, mas existe um grupo que está misturado ali. Existe os pastores verdadeiros, mas pastor Osmar já via tudo isso. Que existiam os pastores mistos. Quando o pastor Osmar fala um grupo misto na terceira etapa, não quer dizer só. Olha, irmãos, as pessoas precisam ter luz quando ouvem a mensagem. Certo? E entender o momento que nós estamos vivendo. Entender o momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque quando o pastor Osmar fala, existe um grupo misto dentro da terceira etapa. Tem um monte de gente. Todo mundo pensa, é só indivíduo, não é membro. Não, era pastor também. Era pastor. Existia um grupo misto de pastores. Existiam os pastores verdadeiros e existiam os pastores mistos. Misturados. Existia a igreja verdadeira no nosso meio e existia os misturados. E quando o pastor Osmar partiu, uma semana depois, o que aconteceu? O grupo misto se levantou, se manifestou. Não permaneceu com a soberania da igreja verdadeira. Não permaneceram, meus irmãos. Então, aquilo que o pastor Osmar pregou no sábado, que dia que foi? No sábado, a data não lembro, né? Foi dia 7, dia 6, 7. Aquilo que o pastor Osmar pregou no dia 7, se manifestou no dia 9. Não, no dia 11, né? No dia 11, no domingo, lá na igreja em Franca. Aí começou a manifestar os espíritos. Começou a manifestar os espíritos. Começou a manifestar a doutrina errada. Começou a manifestar os irmãos que é do grupo misto. Não, Franca não pode ter pastor. Aí já começou a manifestar os pastores mistos. Então, meus irmãos, só tem dois caminhos. Por isso que hoje tem o povo do Amasso Prei e tem nós que prega que essa doutrina é errada. Então é dois lados, é dois caminhos. E a pessoa tem que saber o caminho que está andando. Porque a pessoa acha, porque está lá, eu amasso o Prei, acha que está fazendo a coisa certa. E não está. Não está fazendo a coisa certa. Não da forma como eles estão trazendo, por imposição, por doutrina, fazendo disso uma doutrina. E você vai ver, do nosso lado, meus irmãos, as pessoas escutando o pastor Osmar do mesmo jeito. Todo dia. Apertando o play sem fazer doutrina. Sem posição. Sem espírito errado. Porque ninguém precisa mandar nós escutar o pastor Osmar. Nós escutamos o pastor Osmar porque ele tem a mensagem da hora. É o que nos prepara para o arrebatamento.
cada pastor para pregar tem que escutar o pastor Osmar, não vai pregar o quê? Entendeu, meus irmãos? Agora, nós não fazemos isso por causa de uma imposição. Nós é obrigado a fazer isso. Não! Ninguém precisa obrigar nós a escutar o pastor Osmar. Nós escutamos o pastor Osmar porque nós amamos a palavra. Entendeu? Então, só que é dois lados. É igual a irmã Brana fala, meus irmãos. Os dois caminhos. Um caminho tem trindade. O outro caminho tem trindade. É paralelo. É próximo demais. O caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno, meus irmãos. Por quê? Porque se o diabo não fazer uma coisa parecida, ele não engana. Ele não engana. Então ele tem que fazer uma coisa parecida. Você não falar de João hoje e falar aperta o play, o diabo não engana. E se eles não falar do pastor Osmar, eles perdem os membros deles. Por quê? Porque é igual o pastor Osmar pregava, meus irmãos. É igual o pastor Osmar pregava. O pastor Osmar pregava. Quem lembra quando o pastor Osmar pregava? Pastores de muleta. É pastor de muleta. Né? Que usavam, no tempo do pastor Osmar, os pastores usavam o pastor Joaquim como muleta. Para poder manter o ministério. Pastor de muleta, pastor Osmar pregou isso. Não sei se os irmãos lembram dessa mensagem. Mas falou em várias mensagens. Lá por volta do ano 2000, 2001, 2002, 2003. No tempo que o pastor Osmar estava no companheirismo de Goiânia. Da primeira e segunda etapa. Que todo mundo só falava do pastor Joaquim. Por quê? Porque se não ficasse do lado do pastor Joaquim, eles perdiam a igreja deles. Então eles tinham que falar bem do pastor Joaquim para não perder a igreja deles. Aí o pastor Osmar vem e prega. Eles são pastores muleta, que usam o pastor Joaquim como muleta para manter o seu ministério. Agora, hoje, eu tenho que pregar a mesma coisa. Que eles são pregadores na terceira etapa de muleta. Eles estão usando o pastor Osmar como muleta. Se não falar do pastor Osmar, se não falar aperta o play. Olha, eu aperto o play. Se eles não falar disso, meus irmãos, eles perdem o ministério, porque eles não têm mensagem para pregar. Por que ao invés deles ficar mandando o povo apertar o play, eles não pegam o que o pastor Osmar pregou? Porque eles não têm. Manda falar um pouquinho, meus irmãos. Manda pregar um pouquinho. Falar de 7 trovões, falar de santa convocação, falar do Cordeiro está do trono, falar de novo nome. Manda eles pegar os parágrafos, as mensagens, ensinar o povo deles. Eles não querem fazer isso, porque eles não sabem. É igual eles mesmos falaram, eles não têm mensagem, porque eles não aprenderam nada com o pastor Osmar. A mensagem não entrou neles. Mas a mensagem entrou em mim, meu irmão. E essa mensagem entrou em mim desde os meus 17 anos, que eu faço resumos, que eu tenho que repetir o que o pastor Osmar falava desde os meus 17 anos. Desde quando eu era um moço. E ainda sou um moço. Eu não fico velho, meus irmãos. Eu estou na idade eterna. Aleluia, que maravilha. Oh, vamos voltar ao tema aqui, meus irmãos. Você tem que ir, é o único caminho diferente. Então, ou você está num caminho, ou no outro caminho. Agora, o irmão Brana, meus irmãos. O irmão Brana, ele conta sobre a visão do inferno. Na mensagem, Coisas que hão de ser, parágrafo 130. Irmão Brana diz assim: e recordem, e quando eu era um garotinho, eu tive uma visão do inferno como um menino. E vocês sabem como as damas hoje, ou melhor, as mulheres,
Uma dama não faria tal coisa como esta. Pintam seus olhos como um lobo ou algo parecido, e aquela coisa azul debaixo dos seus olhos. E eu vi isto. Eu estava afundando. Porque quando a pessoa morre, meus irmãos, Mombrana estava tendo uma visão, ele foi baleado. E ele baleado ali na mesa de cirurgia, achando que ia perder até a perna. O médico falou, nós vamos ter que cortar sua perna. Que o primo dele, estavam caçando ali, o primo dele disparou a espingarda e atingiu a perna do irmão Brana, ele foi baleado. E aquilo, naquele tempo, não tinha muito recurso. O irmão Brana ali, na enfermaria, naquela mesa de cirurgia ali, não tinha o que fazer, não tinha o que dar para ele para tirar dor. E a única forma era cortar a perna. E quando foi falar isso para o irmão Brana falou para eles, se for para cortar minha perna, vocês podem cortar meu pescoço. Porque eu não conseguiria viver sem minha perna. Irmão Brana. E naquele momento, o irmão Brana teve uma visão. O irmão Brana teve a visão e ele foi levado lá no inferno. Quando a pessoa morre, a pessoa desce. Porque o inferno, a quinta dimensão, ela abrange a terra para baixo. Da mesma forma que o céu abrange a terra para cima. É uma dimensão acima o céu. E o inferno é uma dimensão abaixo. Por isso, quando a pessoa morre e ela tomou o caminho errado, ela desce. O irmão Brana diz aqui, eu vi isso, eu estava afundando. A pessoa tem a sensação que está caindo. O irmão Brana chega ao ponto de falar que é descendo as sujas paredes do inferno. Quando eu era pequeno, eu fui baleado. E eu estava deitado, morrendo em um hospital. E eu sempre sabia que havia um Deus. E eu me recordo da primeira oração que tentei fazer. A única coisa que eu pude dizer, eu nunca disse isso antes. Eu simplesmente sinto de vos contar agora. Eu fui baleado e deitado lá no campo, eu estava morrendo. E o único apelo que eu poderia ter para Deus, eu disse, tu sabes, Senhor, eu nunca cometi adultério. Vem, sendo um rapazinho, com cerca de 15 anos de idade, eu tinha tentado viver corretamente. E eu disse, eu tenho vivido limpo. E isto é tudo que eu pude dizer. E este foi todo o mérito que pude lhe oferecer. Então, deitado lá, quando o doutor se afastou de mim, e eu senti a mim mesmo afundando. Porque o irmão Brana aqui não tinha ainda aceitado o Senhor Jesus. Não tinha tido encontro com Deus. E a pessoa que não tem aceitado ao Senhor Jesus, e que não tem tido encontro com Deus, não está andando no caminho de Deus, irmão, se você não anda no caminho de Deus, você tem que ir para o inferno se você morrer hoje. É duro isso. Se hoje o Senhor lhe pedir a sua alma, para onde você irá? Qual é a sua segurança? Você vai afundar? Como você está vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de fé você tem? Que tipo de doutrina você crê? E se hoje for seu último dia, o que farás? Nós não sabemos, meus irmãos, se hoje é o meu último dia. Tenho eu andado na presença do Senhor? Estou fazendo aquilo que o pastor Osmar pediu para fazer? Eu estou fazendo. Quando ele falou, não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Eu estou aqui pregando contra isso, meu irmão. Ensinando a igreja dele que isto não é doutrina certa. Certo, meus irmãos? Irmão de São Joaquim, essa doutrina não é doutrina certa. Essa doutrina é um caminho que leva ao inferno. Porque é uma doutrina errada. E o pastor Osmar falou, isto não é doutrina certa. Não é certo, é errado. Certa igreja de São Joaquim, certa igreja São José da Bela Vista, Batatais, Franca, do Brasil, Moçambique. Isto não é doutrina certa.
E eu gritei pelo papai. Oh, papai, me ajude. O papai não estava lá. Mamãe, me ajude. A mamãe também não estava lá. Naquele momento da morte, meu irmão, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem irmão, não tem igreja, não tem dinheiro, não tem médico. Naquela hora que você vai fazer a sua passagem, é você e Deus. Por isso você tem que ter segurança e andar cada momento no caminho do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque se você morrer hoje, e você ouviu a voz do Senhor, e rejeitou seguir, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, andar no seu caminho, fazer tudo que você sabe que é correto, se você rejeitou isso, meu irmão, você vai para o inferno. É o que o irmão Branco diz aqui, ó. Há dois caminhos. Se você rejeita andar na palavra da hora, você tem que ir para o inferno. É o que a Bíblia diz. É o que o irmão Branco diz. É duro isso. Mas o que acontece com o povo hoje? O profeta diz, meus irmãos, que milhões estão indo para o inferno hoje, porque pregadores não têm coragem de subir no púlpito e pregar a verdade para o povo, e pregar o que é certo, como viver correto. Os pregadores não têm coragem. Por quê? Porque se pregar a verdade, os membros tudo vão embora. Aí não tem dízimo. Aí eles não têm coragem. Eles querem pregar mensagem para encher a igreja. Eu não quero pregar mensagem para encher a igreja. Eu quero pregar uma mensagem que leva a igreja para o céu. Leva meus irmãos para o céu, meus filhos para o céu, meus irmãos para o céu, minha esposa para o céu. Eu quero pregar uma mensagem, meus irmãos, não que vocês saiam daqui, ai que mensagem. Eu quero pregar uma mensagem que vocês saiam daqui com um conserto de vida, querendo servir melhor a Deus, com segurança que você está andando no caminho certo da palavra de Deus. Este é o meu objetivo, a minha fé. A mamãe também não estava lá. Deus me ajude. Deus também não estava lá. Pensa, meus irmãos, naquela hora da morte, nem Deus estava perto do irmão Branco, naquela visão. Era simplesmente uma eternidade horrível. Um pesadelo. O inferno é um pesadelo. Queimando um inferno flamejante. Olha aqui o irmão Branco diz. Um inferno flamejante seria um prazer estar bem além dali. E caindo lá, eu pensei, sempre assim. E eu cheguei a um lugar, fumaça. Lá ele chegou na visão, ele estava caindo. Ele estava descendo. É a visão do inferno. E ele viu então ali fumaça, escuridão, enfermidades. Por quê? É a região dos perdidos, meus irmãos. É a região dos perdidos. E lá na quinta dimensão, você tem que ver que ela é dividida em 3 fases. A região dos perdidos, o inferno. Né? Ela é dividida em 3 etapas. Da mesma forma que o céu é dividido em 3 etapas. Lá na região dos perdidos, a quinta dimensão, tem a região onde estão os perdidos, o Hades, né? Que é um tormento, que é horrível, que é um pesadelo. Que quando aquele jovem rico chegou lá, e ele não viu o papai, não viu mamãe, ele não viu o pai Abraão, ele não viu Deus.
quando ele olhou lá, aquele jovem rico, meus irmãos, Mombrana fala que aquele que chegou em Jesus e falou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu cumpro os mandamentos. Ele cumpriu os mandamentos e foi para o inferno. Tem gente que vem na igreja, tem gente que crê no profeta, tem gente que crê na mensagem, que veste direito. Ele cumpriu os mandamentos. Eu honro pai e mãe, falou para Jesus. O que Jesus falou para ele? Vai, vende tudo que tens, vem e segue. Irmãos, eu gosto tanto da mensagem que o pastor Osmar pregou, que fala de jovem rico. Todo mundo fala que a dificuldade dele é vender os bens. A Bíblia mostra isso. Mas o pastor Osmar mexeu numa coisa tão profunda nessa passagem aqui, né? Que o mais difícil para ele era seguir Jesus. Não era nem tanto vender tudo que tinha e dar para os pobres. Ele se entristeceu por causa disso. Mas o mais difícil era ele crer em Jesus. E Jesus é a palavra da hora. Jesus é a palavra do dia. O mais difícil para as pessoas é crer na palavra do dia. É crer na palavra da hora. E a palavra da hora, nos dias do irmão Brana, era a mensagem do irmão Brana. A palavra da hora, nos dias de João, era a mensagem do pastor Osmar. Era difícil crer no pastor Osmar. Só o eleito. Certo? E os jovens ricos, era difícil. Agora, e hoje? E hoje? Hoje não é falar, é a palavra do dia, meus irmãos. Que é difícil seguir. Então, o difícil para aquele jovem rico era seguir Jesus. Era seguir a mensagem da hora. Era seguir esta fé de que apertar o play é uma doutrina errada. É difícil seguir essa fé hoje. Entendeu? Porque é a palavra da hora. Que nós temos que ver. É o caminho de Deus. É o caminho correto. E isto era morte sobre mim. E eu pude ver aquelas mulheres vindo até mim com seus... Olha lá no inferno. Naquela visão. Eu pude ver aquelas mulheres vindo até mim com seus olhos pintados daquela maneira. Então é a influência que as mulheres, elas recebem do inferno. Quando elas pintam o rosto, quando elas passam batom, passam rouge, passam maquiagem, quando elas pintam suas unhas, passam base. Isto o irmão Brana viu lá no inferno. Então, quando você vê uma mulher fazendo isto hoje, meu irmão, ela está recebendo uma influência do inferno. E esta influência está mostrando para ela que se ela não se arrepender e consertar a sua vida e morrer, ela vai para o inferno. E olhos pintados daquela maneira. Agora recordem, isto foi há 45 anos atrás. Cerca de 40 anos atrás, de qualquer modo. Indo. Elas estavam indo. O irmão Brana faz o som descritivo. Eu disse, eu estarei ali para sempre. Para sempre. Eu disse, Deus, se tu me deixares sair daqui, e eu nunca me envergonharei de ti. Outra vez. Eu nunca me envergonharei, Deus. Por favor, dê-me uma chance. E a primeira coisa que vocês sabem, eu me senti como que voltando. A irmã Brana estava voltando da visão. Você estava acordando, certo? Da visão. E o médico estava alarmado, porque o meu coração estava somente batendo 17 vezes por minuto. Eu realmente havia perdido todo o meu sangue e tudo mais. Eu estava deitado sobre o meu próprio sangue, e eu já tinha imaginado algum dia o que aconteceria.
Cerca de 2 anos atrás, quando eu mudei para Tucson, eu estava com minha esposa lá embaixo, na Pennis, centro comercial. E eu estava sentado lá assim, com a minha cabeça inclinada, esperando, porque você sabe como as senhoras, elas demoram muito a fazer compras. E eu estava sentado lá com a minha cabeça inclinada, desta maneira, e a escada rolante estava subindo, e aqui veio uma daquelas mulheres para subir com o seu corte de cabelo tipo cabeça d'água. Vocês sabem como elas fazem assim, subindo com seus olhos pintados, desta maneira. E elas estavam falando em espanhol, que tudo isto, a visão me recorreu outra vez. Lá estava. Irmão, irmã, deixe-me lhe dizer algo. Isto pode parecer engraçado agora, mas uma vez chegará lá. É uma coisa séria. Nunca vá por este caminho. Certo, meus irmãos? Então, irmão Brana, aquilo que ele viu lá no inferno, ele viu dentro de um shopping, um centro comercial. Estava sentado ali, ele viu uma mulher que tinha um corte de cabelo, ela cortava o cabelo. E ela tinha um corte de cabelo, parecia uma cabeça d'água, diz o irmão Brana. Era um corte. Porque lá no inferno, meus irmãos, tem aquelas mulheres que cortam seu cabelo, pintam seus rostos. E o irmão Brana estava vendo no inferno, na terra. Por quê? É a influência que vem de baixo, que faz a pessoa fazer as coisas erradas. O irmão Brana diz aqui, demonologia e estado religioso, parágrafo 192. Agora, estas pessoas, neste canal, que vem do inferno, ó, para você ver, neste canal, são influenciadas por 2 lados diferentes. Ou você é influenciado por Deus, a 6ª dimensão, através da palavra, através do Espírito Santo, ou você é influenciado pela 5ª dimensão, porque essa dimensão está aqui. Nós vivemos na atmosfera terrestre, e nós vivemos aqui na dimensão luz, tempo e matéria. 1ª, 2ª e 3ª dimensão. 4ª dimensão, as ondas magnéticas, né? Ondas de rádio, ondas de televisão. A 5ª dimensão também está aqui. Só que para você captar a 5ª dimensão, você tem que ter um receptor. Da mesma forma como na 4ª dimensão. A 4ª dimensão você não vê. Mas aqui está passando ondas magnéticas, ondas de rádio. Só que você precisa ter um receptor e ligar aquele receptor para captar aquelas ondas de rádio. Aí você começa a ouvir aquelas ondas, porque tem um receptor. Aqui está passando imagens. Tudo é a 4ª dimensão. Está aqui, mas nós não vemos. Porque está em outra dimensão. Para vermos, você tem que ligar uma televisão. Colocar uma antena, essa antena vai receber aquela onda e vai transmitir aquela imagem através da televisão. Então a televisão, ela recebe as ondas que vêm da 4ª dimensão. Da mesma forma, cada um de nós também somos receptores, somos canais. O irmão Brana diz aqui, ó, agora estas pessoas neste canal. Que canal você é? Que canal que eu sou? Ah, você põe em certo canal, é só podridão. Você põe em certo canal, é só política. Você põe em certo canal, é só futebol. Você põe em certo canal, é só novela. Que canal você é? Ah, você põe em certo canal na televisão, meu irmão, é só bispo, é só pregador, só religião. Você põe em certo canal, é só canal do boi. E eu te pergunto hoje, nós também somos um canal. Canal que você é. Qual a influência? A sua vida é um livro aberto. A sua vida é um transmissor, meu irmão. As irmãs tinham que saber, o seu cabelo está mostrando a imagem de onde? Seu corte de cabelo.
Está mostrando imagem de onde? Esse corte de cabelo. Essa cara pintada, cheia de batom, cheia de ruge. Cílios pintados. Isso aí, meu irmão, essa imagem está vindo do inferno. É para onde você vai, se não se arrepender? A sua vida, o seu caráter, o seu andar, o seu falar, sua gíria. Você está falando na gíria? Irmão, essa onda está vindo lá do inferno. E a pessoa começa a falar na gíria, falar, xingar, palavrão. Ah, tem aquele irmão que você vai conversar com ele, só futebol. Você vai conversar com o irmão, só novela. A irmã vai conversar com ela, só fofoca. Só fofoca. Irmão, é canal que vem do inferno. Essas ondas magnéticas, está vindo do inferno. E você é um receptor do diabo. Nós precisamos ser transmissores de Deus nessa terra. Falar coisas boas. Falar a palavra. Falar a verdade. Quando você mente. Pessoa mentirosa. Ela tá falando o que vem do inferno. Que o pai da mentira é o diabo. Certo? Então a pessoa mentiu aqui na terra. Ela está recebendo uma influência do inferno. Por isso ela mentiu. A pessoa falou a verdade. Ela está recebendo a influência do céu. Porque Jesus é a verdade. Certo, meus irmãos? Jesus é a verdade. Vamos para isso aqui, meus irmãos. Agora, essas pessoas, neste canal, são influenciadas por dois lados diferentes. Agora, deste lado, indo nessa direção, há uma trindade. E deste lado, indo nessa direção, há uma trindade. Só que um lado é uma trindade errada, do outro lado é uma trindade certa. Vocês entendem? Eu vou explicar. O lado do diabo, o caminho do diabo prega a trindade. Eles chamam de Santíssima Trindade. E eles trazem uma doutrina errada acerca disso, formando uma doutrina que Deus é três pessoas distintas de idêntica substância. Existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo separados um do outro. E os três são um. Entendeu o rolo? Não entendi, mas eles pregam desse jeito. Certo? É uma trindade. Uma trindade de pessoas. Então eles fazem uma doutrina errada. Acerca de uma trindade. Eles pregam trindade. Agora, na Bíblia não tem trindade? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo é trindade. Só que não é uma trindade de pessoas. É uma trindade de ofícios. Porque Deus, Ele é Pai, Deus, Ele é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas Ele não é três pessoas separadas, distintas. Ele é uma única pessoa. Olha para mim. Eu sou pai. Meus filhos estão aqui. Levanta a mão, meus filhos. Meus filhos, minhas filhas. Certo? Eu sou pai, eu posso provar que eu sou pai. Agora, eu sou filho. A minha mãe está em casa, na audiência, assistindo o culto. Eu posso provar que eu sou filho. E eu posso provar que eu sou humano. Oh, vocês estão me vendo, eu sou de carne, ó. Carne e sangue, eu sou humano. Quantas pessoas vocês estão vendo? Fala, por favor. Uma pessoa. É Deus, é isso, meu irmão. Agora, vem cá, Dori, Juliés, vem cá. A Santíssima Trindade, vem cá, fica de cá. Está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chega mais perto aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão vendo quantas pessoas aqui? 3. Então, é uma trindade, não é? Só que é uma trindade errada. Obrigado, meus irmãos. Deus é uma trindade errada. Porque Deus, Ele é 3 ofícios distintos. Ele faz 3 trabalhos distintos, separados. Certo, meus irmãos? Ele foi pai, Ele é pai, Ele é filho e Ele é Espírito Santo. Como pai, Ele é Espírito. Como filho,
ele é corpo. E por isso Jesus falou, né? O Pai que está em mim, o Pai, o Espírito está nele, porque o meu Espírito está em mim. O meu Espírito está em mim. Então o Pai que está em mim é quem faz as obras. E Jesus vem e zera tudo e fala, eu e o Pai somos um. Amém. Então existe uma trindade de Deus e a trindade do diabo, mas todos pregam a trindade. Existe o aperto play certo, existe o aperto play errado, meus irmãos. É dois caminhos diferentes, mas todo mundo prega aperto play. Só que tem o aperto play certo, que é como nós fazemos. Sem imposição, sem doutrina errada, sem obrigar os outros a fazer do jeito que eu quero. Isto é correto. Você vai na sua casa, ouvir o pastor Osmar, no celular, no café da manhã, no almoço, no jantar, no carro, indo trabalhar, no trabalho, quando puder, o dia inteiro. Tá certo, não tem nada errado isso. Agora, os outros querer te impor, aperta o play, irmão, faz igual eu, irmão, faz igual eu, todos vocês, pastor, tinham que parar e fazer igual eu estou fazendo. Isso é errado. É aí que está o caminho errado. Aí é o caminho do inferno. E quando aquele jovem rico chegou lá no inferno, meu irmão, que ele olhou para o lado assim, e ele não viu que lá tinha criança. Era aquele jovem rico que cumpria mandamento, que andou com Jesus. Ele andou com Jesus, aquele jovem rico. E quando ele chegou perto de Jesus, ele queria herdar a vida eterna. Mas ele negou a palavra da hora. Ele negou a palavra da hora. E quando ele chegou lá no inferno, ele morreu e foi para o inferno. E chegando lá, ele olhou para o lado e ele não viu crianças, que tinha criança, porque lá no inferno não tem criança, meu irmão. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo cobre, apaga todo o pecado. Na fase da inocência, que a criança está na fase da inocência. Ele olhou para o lado assim, e ele não viu nenhuma flor lá, diz o irmão Brana. Vamos terminar aqui, né, meus irmãos? O irmão Brana diz que lá ele olhou para o lado e não viu nenhuma flor. Lá no inferno. Não havia crianças lá no inferno. A história da minha vida, parágrafo 176. E fiquei em pé lá em cima e eu disse, bem, eu não sei não. Eu estava atrapalhado, muito nervoso, vocês sabem. Quando o irmão Brana foi convidado a subir no púlpito pentecostal e pregar. Cheguei mais ou menos lá em Lucas 16 e pensei, bem agora, eu comecei no assunto. E no Hades, ele levantou os olhos. Ele começou a olhar lá no inferno, meu irmão. Lá não tinha riqueza. Lá não tinha luxo, lá não tinha conforto. Lá no inferno, ele começou a se desesperar. Porque lá no inferno, lá não tinha, meu irmão, felicidade. Lá não tinha saúde, era só enfermidade. Porque a região dos perdidos é o Hades, é a quinta dimensão, é onde ficam as enfermidades, é onde ficam os demônios. Lá não tinha anjos de Deus. Lá não tinha Abraão, Isaac, Jacó. Lá não tinha nenhum herói da fé. Lá não tinha Daniel. E ele começou a olhar, e cadê os heróis da fé? E cadê os patriarcas? E cadê Daniel? Os 3 jovens hebreus? E cadê aqueles do meu povo que creram em Deus? E ele começou a se desesperar e a atormentar. Porque o inferno é um estado de pesadelo, um tormento. E ele olhou e lá não havia crianças, irmão Brand disse. Ele olhou e lá não havia flores. E ele procurou Deus no inferno e lá não tinha Deus. Deus estava sobre a terra quando ele rejeitou. Por isso, a pessoa vai no inferno quando ela rejeita Deus sobre a terra. No dia que você vive, você tem que saber o caminho que você segue é o caminho de Deus. E se você rejeitar esse caminho, um dia você vai se encontrar na mesma condição que esse jovem rico. E ele então chorou, diz o irmão Brana, porque lá não havia flores, lá não havia amor, lá não havia perdão, lá não havia paz, lá não havia
tranquilidade, meu irmão. Lá não havia mansidão. Então ele chorou. E o irmão Branham começou a pregar isso, meus irmãos. E o que aquele jovem rico falou? Ele olhou e ele pôde ver o pai Abraão e Lázaro, que era um mendigo, no seu dia. E ele começou então a falar aqui. O irmão Branham diz, Lucas 16. O irmão Branham começou a falar aqui. O irmão Branham diz aqui. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Você recebeste os bens na tua vida, é em vida que você decide se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Depois que você morre, acabou, é o destino que você escolheu, é o livre-arbítrio, meu irmão, é o livre-arbítrio. E então ele falou aqui, ó, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Imagina no nosso tempo, meus irmãos, alguém lá no inferno, como esse jovem rico, que estava clamando para o pai Abraão e Lázaro, lá naquele Hades, chorando, atormentado e clamando, pai Abraão, vai lá, manda alguém lá na terra, porque eu tenho familiares, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, avisa para eles não fazer o que eu fiz não. Pensou quantas mulheres no inferno poderiam estar clamando, fala para minhas irmãs, não cortar o cabelo como eu fiz não, passar maquiagem como eu fiz não. Quantos irmãos estão gritando, por isso que o inferno é um lugar de tormento. Quantas pessoas gritando e lamentando no inferno, como o jovem rico, dizendo, avisa lá, pai Abraão, para eles não fazer o que eu fiz não, não rejeitar essa mensagem não, que eu rejeitei. Quantos morreram no tempo do irmão Branham, depois que o irmão Branham morreu, meus irmãos? Faz o quadro, pinta o quadro. Quantos morreram no tempo depois que o irmão Branham partiu? Quantos que morreram crendo em doutrina errada? Crendo em apertar o play, depois que o irmão Branham morreu? Morreram crendo em doutrina errada, e estão lá no inferno, clamando, irmão Branham, avisa lá, manda alguém avisar lá, mostra para eles que isto é doutrina errada, irmão Branham. Quantos que morreram, meus irmãos, crendo em ressurreição isolada, estão lá no Hades, clamando, e então ele chorou. Por quê? Porque eles estão desesperados, porque tomaram o caminho errado, e estão atormentados e clamando, avisa lá, irmão Branham, fala para eles, não crê em ressurreição isolada não. Manda avisar lá, irmão Branham. E o que o pai Abraão falou para eles, meus irmãos? O pai Abraão falou, não. Lá, eles têm a lei e os profetas. Pensa, meus irmãos, quantos estão no inferno clamando hoje? Vai lá, irmão Branham. O irmão Branham e o pastor Osmar lá junto no céu. O pastor Osmar e o irmão Branham junto lá na 6ª dimensão. E aqueles que morreram com doutrina errada no inferno clamando, vai lá, avisa para eles que essa doutrina do Amar Supremo é errado. Manda, ressuscita. Irmão
ressuscita o pastor Osmar para ir lá avisar eles, aquele povo, que essa doutrina não é a doutrina certa. E o irmão Brana tem que olhar para eles e falar assim: não, lá eles têm os CDs, lá eles têm os pastores que estão pregando essa verdade, que isso não é a doutrina certa. Não adianta, irmão Brana, ressuscitar isoladamente para falar para eles. E não adianta o pastor Osmar ressuscitar também hoje e mostrar para esse povo que isso é doutrina errada, porque o pastor Osmar já pregou isso e eles não creram, tomaram o caminho errado, estão caminhando para o inferno e milhões vão se perder, meus irmãos. Diz o irmão Brana aqui: milhões têm se perdido porque pregadores não têm coragem de pregar o certo, a revelação da palavra. E então ele chorou, porque não tem mais jeito, depois que morre não tem mais jeito. Você tem que tomar sua decisão, é em vida, é hoje, é agora, porque depois que morre, então ele chorou, é choro e ranger de dentes. Querido Pai Celestial, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, meu Deus, que eles ainda possam ter graça diante de Ti e ouvir esta voz que clama: ó Pai Celestial, há uma voz que clama ainda sobre a terra e mostra que isto não é doutrina certa. Fala com esse povo, meu Deus, fala com teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.